Fala, investidores do Brasil e do mundo, para mais um podcast BetBull. E também lembrando, né, ela, Pinnacle, aí mais de 20 anos no mercado, casa aí uma confiabilidade muito grande, né? Vamos deixar o link aqui para vocês estarem fazendo seu cadastro. Hoje temos aqui, nesse grande podcast, ele, meu grande mano, Cláudio Pitbull, atacante aí, feroz matador. Te lembra no Olímpico, hein? Ah, galera gritando, au, 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 Pitbull é animal. Délio Olímpico, que saudade. Bruno Português, meu grande amigo aí. Prazer, meu querido, Valeu. sabe que mora no meu coração. E ele, grande ilustre hoje, Thiago Giovannone, aí, o homem dos cantos. Brunão, toca a bola pra ti, apresenta Bora o homem. lá. Vai lá. Bem-vindo, Thiago. Muito boa a tua presença. Obrigado. Você que é o primeiro apostador esportivo especialista em cantos asiáticos. Isso. Antes de a gente chegar lá, como é que você começou no mundo das apostas? Cara, bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, Pitbull e todos vocês. Cara, comecei em 2015, né, 14 para 15. Daquele jeito todo mundo começa, né, com a propaganda enganosa, de venha ganhar dinheiro sentado no sofá. Ah, isso tem de bom. É verdade. E aí fui nessa, né. Claro que perdi dinheiro, não ganhei, né. Mas aí foi interessante que eu fui começando a me inteirar das apostas e, cara, testei vários mercados. Fui para Match Odds, veio para 1x2, fui para Cantos, fui para tudo que tinha de mercado eu testei. E aí eu via que quando claro, eu já planilhava do meu jeito ali mesmo, já anotava, né, Desde o início? as entradas. Desde o início? Bem no início não. Eu primeiro quebrei umas 2, 3 bancos, né? Isso é normal, isso é normal. Depois tive que começar a anotar para ver onde é que tá dando, onde é que tá falhando aqui. E aí, quando eu comecei a anotar as minhas entradas em 1x2, enfim, no mercado de gols também eu fazia entradas, e aí eu vi que durava 1 mês e meio, 2 meses a banca quebrava. Aí eu olhei pro mercado de cantos, comecei a apostar também em escanteios, e aí tava escanteios, gols e 1x2. Cara, beleza. Aí durava 2 meses e meio, 3, 4 meses a banca. Ué, como é que tá durando mais? Aí que eu fui olhar, comecei a olhar, o que tá segurando é os cantos. Boa. Tá, vou largar o resto, vou começar a estudar esse negócio de teve cantos. uma visão até com pouco tempo de Mas aqui eu resumi, né? Esse tempo todo aí de 2015, 16, né? Fiquei aí 15, 16 nessa na teimosia, Claro, né? De testar aí vários mercados. O que já demonstra que não é fácil, né, turma? Não é da noite pro dia, ó. Não é fácil, não é fácil. Mas você também tem outra atividade profissional, não tem? Sim, eu sou empresário, eu conduzo 2 empresas aí, sou sócio, né? Uma empresa familiar de consultoria e treinamento, totalmente fora da área das apostas, dos investimentos, sim, né? Sim. Mas eu consigo conciliar. Até porque eu tenho feito, agora esse ano eu tenho feito mais entradas ao vivo, assim, mas eu sempre fiz muito pré-game. Então, faço análise do jogo, enfim, conforme meu método, e aí se dá valor, tem valor ou não, faço entrada pré-game. E aí eu fiz isso muitos anos. Aí 19, 20. E aí 19 mesmo começa a coisa a desenvolver e a criar corpo. E aí começa a ser lucrativo já final de 19, início de 20. Que foi quando eu comecei a rodar o método. E hoje você vê que o escanteio é dos mercados principais, né? Por exemplo, aqui na nossa mesa o Cláudio faz, eu faço. Não, mas aqui a gente tem uma divergência, né? Eu tô de ET aqui, porque... tu faz escanteio, o Thiago e o Cláudio. Eu não faço, né? Você não faz. E vale ressaltar também que é o mercado... 4, 3 fazem. E vale ressaltar que é o mercado que mais cresceu, né? Verdade. Nos últimos anos é o mercado de cantos. Verdade. A gente até vê muitas casas aí segurando as linhas, né? A gente vê aí há 2, 3 anos atrás as linhas... O overlimit tem uns 82, 83, 81. Hoje tu vê aos 89, o Bruno pode até falar um pouquinho, principalmente, do erro da casa com os acréscimos durante a Copa do Mundo. Sobre isso aqui. Nós vamos falar. Eu acho que o importante é que salientar aqui no podcast dos irmãos e com a minha presença é que nós cada vez mais vamos nos tornando vamos nos especializar em assuntos. Isso aí, perfeito. Não é fácil você encontrar na internet um especialista aqui no mundo dos cantos. Então, vai ser um episódio onde quem não sabe nada de cantos, no mínimo vai sair daqui entendendo alguma coisa sobre cantos, sobretudo cantos asiáticos. Então, é um tema bem específico, mas muito importante para quem está iniciando e quer aprender um pouco sobre os escanteios. Mas vou confessar uma coisa já, Bruno.
Não vou dizer que eu não fiz canto sim. Tá, já fiz escanteio. O que tu não fez dentro dos investimentos ainda? Já fiz, só que tu sabe qual o mercado que eu trabalhava? Qual? Do 0 aos 10, papai. Do 0 aos 10. Pra dar um canto. O entendeu? famoso martingale até estourar ou explodir a casa. Meu. Esse é o mercado, só que pra mim não deu os escanteios, mas eu acho que é um mercado que o pessoal pode trabalhar muito, né? O Thiago também, todo mundo aqui, vocês trabalham. É um mercado que no longo prazo é um mercado muito interessante, Brunão. O que tu acha? Mas eu achei interessante o Thiago. E eu lembro da tua palestra. Eu assisti a tua palestra no Best Masters 2021. Foi 2021? Foi em São Paulo, isso. Foi em São Paulo. São Paulo, isso mesmo. Até recordei para estudar um pouco eu não soube da tua vinda aqui. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco como é que você chegou, de uma forma geral, mas como é que você chegou até o handicap asiático dos escanteios? Isso. Como é que foi esse processo? Deixa eu até complementar o Bruno. E o pior, né? Que eu sei porque eu aposto, é tu fazer entrada em pré-live em handicap asiático. Muito difícil. Que eu falo pra ele que tem muitas variâncias de o time favorito sair ganhando. Isso. Claro que se tu tá numa entrada de cantos handicap pra um outro time que precisa de escanteio, sair tomando gol pra ti é muito boa a entrada, mas tem muitas variâncias, né? Como é que você chegou lá? Bom, vamos lá. Então, em 2016, 17 foi aqueles testes, né, Virada de chave. de todos os mercados, virada de chave. Isso aí. E aí 18 para 19, lá, na verdade metade de 19 lá para julho em diante de 19 que eu comecei a rodar o método, porque eu comecei a pesquisar. Eu disse, cara, mercado de escanteios asiáticos. Aí eu vi, né, na casa de aposta desse mercado, eu pensei, cara, escanteio asiático, nunca tinha me dado conta, assim, parado para pensar. Eu apostava em escanteio alternativo, overcantos, HT, FT. Mas handicap asiático de escanteios, né, cara? Aí comecei a pesquisar. Explica, o que é isso, né? É bom para explicar pro pessoal isso aí. Handicap asiático de escanteios, a ideia é a mesma do mercado de gols, por exemplo. O handicap, primeiro, que o handicap ele é uma vantagem, se ele é positivo, ou uma desvantagem se ele é negativo. Né? Então, sabendo disso, depois... ok, quem é que trabalha com esse mercado de handicap de escanteios? Cara, comecei a pesquisar, não encontrei, comecei lá em 2019 isso, né? Comecei a perguntar para algumas pessoas que já estavam há mais tempo, né? E aí eu lembro que uma das primeiras lives que eu fiz lá em 2019, a pessoa que eu fiz a live, eu perguntei para ela, porque ela já estava há mais de 5 anos no mercado e ela também trabalhava com escanteios. Tu conhece alguém que trabalha com o mercado de handicap de escanteios ou trabalha pré-live em cantos, que seja pré-live, não precisa ser handicap de escanteios, que seja overcantos, HT, FT, mas pré-live. Aí ela, olha, eu não conheço ninguém, mas se tu quiser se aventurar e ser o primeiro, boa sorte. Até brincou comigo. Claro. E aí, olha, vi ali, enxerguei uma oportunidade. Pensei, cara, vamos começar a estudar esse mercado, o que precisa para tu ser lucrativo em handicap de escanteios. Primeiro, tu tem que volumar muito, né? Claro. Mas eu acho que foi até uma live que tu fez com a Raquel, não foi? De Portugal? Foi? Sim, a Raquel foi uma das lives que eu fiz com ela também. Ela também comentou. Boa, um grande abraço para ela. Gente boa, né? Gente Raquel fina. É isso mesmo. Um abraço para a Raquel. É isso aí. E a Raquel também ela, na época, ela também comentou comigo que ela não conhecia ninguém assim, profissionalmente atuando nesse mercado. Para o iniciante e para o intermediário entender. O handicap em escanteio por exemplo, Bayern de Munique contra o Dortmund. Eu vou dizer, eu entro dizendo que o Bayern de Munique vai ter uma desvantagem em relação ao Dortmund em X cantos. Como é que você faz? Isso, por exemplo, a casa, vamos lá, digamos que o Bayern de Munique, então, a casa vai te oferecer lá handicap de escanteios menos 1,5. A casa entende que o Bayern é favorito em cantos nesse jogo. Perfeito. Tá? O que as casas têm, hoje não tanto, tá? Mas assim, 2020, quando o método já rodando, cara, eu encontrava muito desajuste. Sim. O meu método ele funciona muito bem assim em algumas ligas, não em todas, mas a MLS, por exemplo, é uma delas. Sim. E a MLS, uma rodada cheia de 12 jogos, cara, 7, 8 jogos eu encontrava valor, 2020. Hoje tem rodadas que não encontro valor, tem em uma rodada. E tem rodadas que eu encontro valor em 4, 5 jogos, ok? Mas tem rodadas que é 1, 2 jogos, tem rodadas que não encontro valor em nenhum. Mas em 2020, cara, cada rodada era 6, 7, 8 jogos com valor. Porque era muito desajustado. Muito importante isso. O mercado, ele vai aprendendo, vai se desenvolvendo o tempo inteiro. Claro, e nos cabe sempre estudar mais para descobrir novos caminhos. E outra pergunta, dentro dessa tua metodologia, Thiago, tu utiliza alguma ferramenta? Isso é importante também para estar fazendo essa... Mas deixa ele explicar primeiro a parte do handicap. Tá, deixa ele finalizar. Boa, então pronto, é mais para a questão do iniciante, né? Intermediário, enfim.
vamos lá. Então, o handicap de escanteios do Bayern de Munique tem menos 1,5 contra o Dortmund. Isso. Significa que tu começa o jogo, o Bayern de Munique com 1,5 perdendo, né? Não existe meio, né? Mas, enfim, a casa coloca o meio para tu te decidir. Claro. Ou tu vai no negativo ou tu vai no positivo. Sim. Então, para tu ter green nessa entrada, se tu pegou o menos 1,5 do Bayern, ele tem que vencer o adversário por 2 escanteios de diferença. 8-6, 7-5. 8-6, 7-5, 9-4. 9-4, pode ser mais, né? Tem que ser no mínimo 2 escanteios a mais. Se você pegou menos 1,5. Se você está no mais 1,5, você tem uma vantagem. Ele pode perder por um canto, se você está no mais 1,5, que você ainda assim tem green, né? Então, é isso que eu comecei a colocar em prática e testar, e aí fui testando assim em várias ligas. Eu comecei no Brasil A e Brasil B, claro, porque são ligas onde eu conheço as equipes, conheço o modo de operante de jogo, os técnicos, né, conhecia já. Então, isso facilitava muito para mim. E aí, como rodou bem no Brasil A e B, especialmente no B, muito mais no B do que no A, os resultados eram melhores até na Série B do que na Série A, pré-game, né? Aí eu comecei a rodar em outros mercados. E curiosamente ou não, os melhores mercados hoje, que seguem sendo os melhores já desde 2020 para cá, são os mercados secundários. Perdão, mercados não. Competições secundárias. Então, assim, Brasil B, Brasil B, Noruega, Suécia, né? A gente tem aí geralmente as segundas ligas, né? Portugal, a primeira liga de Portugal ainda é muito interessante para cantos. É um mercado. Sobretudo, eu gosto muito. O Cláudio acho que também entra no mesmo mercado do que eu. A gente entra em cantos asiáticos, né? Isso. É o over. É o over. FT ou HT. Isso. Segunda divisão do campeonato português, da minha terra. O Estrela da Amadora tem muito canto. Ainda mais quando o campo é pequenininho. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, no Brusque, que agora está na Série C. Também, né? Juventude também. Em Portugal, tu pode falar melhor o campo do Paços de Ferreira, que é um campo pequeno. Então, assim, cara, Isso influencia, né? Influencia, sim. Sabe uma equipe em Portugal que eu gosto muito de entrar? Eu sempre... claro, vai depender da linha, se encontra valor no metro. Mas uma equipe que geralmente dá green nas entradas, até porque o handicap sempre é positivo para ela, é o Gil Vicente. O Gil Vicente. Quem jogou no Gil Vicente? Quem jogou no Gil Vicente? E o campo do Gil Vicente é muito bom para escanteios. Isso aí. E é muito interessante mesmo ter salientado essa questão de dimensões do gramado. Isso é um parâmetro que tu utiliza também para os escanteios, né, mano? Pode dar uma comentada aí para nós. Eu acho que tem 2 coisas aqui que cantos eu acho fundamental. A gente até tinha conversado aí, o Bruno. Primeiro é o must win do jogo, porque eu vou dar um exemplo. Eu não entro numa linha de cantos em handicap, ou em over, ou em HT, se é um jogo amistoso. Pô, se tu pega um jogo, vou dar um exemplo, de volta de Copa do Brasil, um jogo, de exemplo, em Portugal que o Benfica precisa ganhar, ou o Porto sai perdendo, é um jogo muito bom para cantos. O campo do Paços de Ferreira é um campo, se tiver muito vento, o goleiro consegue bater o tiro de meta no outro gol. Verdade. Então, assim, são campos que eu costumo falar que fazem a diferença, mas o principal aqui, para mim, e isso eu já tinha te falado, e a gente tem até um e-book que eu vou disponibilizar pro pessoal, o formato que joga a equipe. Verdade. Porque se tu pegar laterais agressivos e pontas agressivos que vão pro fundo, tem uma tendência maior. Se tu pegar um jogador de perna contrária, ele não vai levar pro fundo. Perfeito. Ele vai trazer para dentro. Você repara, para um jogo do City. O City não tem muitos cantos. Não, o City joga muito pelo meio. Não. Ele não tem muitos cantos, não é? Verdade. Apesar de ter aquele volume todo de jogo, aqueles gols todos, aquele negócio todo, ele não tem muitos cantos. E aquela máxima... O que tem bastante agora nessa temporada, a gente pode falar, eu apostei muito, foi o Benfica. O Benfica tem uma média de 11 ou 12 escanteios e geralmente, tu sabe, no primeiro tempo. No primeiro tempo, e o que acontece? O Benfica é uma equipe que geralmente vai agredir no Estádio da Luz, como o Porto faz, tu sabe? Ele quer levar pro primeiro tempo a vitória. Só que muitas vezes não dá gol. E quando não dá gol, alta tendência de escanteio. Mas o Bruno foi muito importante ter comentado do City. Né? Por que o City não dá canto? Tá? Porque ele quer infiltrar por dentro, Bruno. Entendeu? Com o Haaland, com o alemão. Então ele gira, chega no último quadrante ali do campo. O que ele quer fazer?
ele volta. Gira. O Rodri, o Dogan, tudo ali no... Mas por isso que eu falo que quando tu for fazer uma entrada em canto, depende muito, mais uma variante, a formação da equipe e como o treinador joga. Perfeito. Se tu pega uma equipe que infiltra só pelo meio e remata de fora da área, tu não vai ter escanteio. Agora, se tu pega uma equipe que vai pro fundo toda hora... Quando os laterais rematam, por exemplo, infelizmente aconteceu algum problema com o Cancelo, vai até pro Barcelona agora. Isso. Algum problema emocional ali que ele teve, saiu do City, foi pro Bayern de Munique, mas ele há um ano, antes da Copa do Mundo, ele era o melhor lateral. Verdade. Com ele tinha mais cantos. Verdade. Porque ele rematava, ele chutava. E outra coisa interessante, Brunão, e Thiago, e o Pete viu também a questão do Napoli, tá? Quando eu treinador, eu detestava cobrar o escanteio curto. Mas o Napoli, incrivelmente, cobrando escanteio curto, tinha uma média muito alta. Era um gol a cada 12 jogos. Mais ou menos assim. A cada 12 escanteios. Eu sou contra. O Kleber tocou no assunto. Se a gente for pegar os dados de gols que saem em escanteios curtos, é baixíssimo. Isso. Se eu não me engano, é um gol a cada 40 ou 50 escanteios. E o Napoli foi contra as estatísticas, verdade. A cada 12 ou 14 jogos fazia um gol de escanteio. Então veja a importância da análise do conhecimento do jogo que é necessário de acordo com o teu método. Agora eu vou voltar aqui pro Thiago. Thiago, vai lá. Thiago, antes de qualquer coisa, como é que você faz a tua pré-análise? Como é que você estuda? Isso aí eu tenho curiosidade. Sim, isso aí eu chegar até porque o Pete deu a deixa ali quando ele falou da Must Win, né? Essa é uma das enfim, análises que eu faço, né? Então, assim, a minha análise pré-game para fazer uma entrada, se eu encontrar valor ou não no pré-game em cantos, e aí tô falando de handicap asiático, tá? Over e under cantos é outro método. Certo. Mas para encontrar valor no pré-game, no handicap asiático de cantos, eu uso 3 pilares. Assim. Primeiro é must win, né? Depois dados estatísticos, e aí dados estatísticos, dados, produção de cantos em casa, sofre cantos, faz cantos casa, faz cantos fora, geral, tá? Mas eu procuro sempre trabalhar casa fora, né? E isso é muito importante, né? Então, must win, dados estatísticos, e há uma correlação que eu criei, enfim, no desenvolvimento do método, momento do campeonato versus momento da equipe. Porque isso é muito importante. Se você pega o final de um campeonato, o que está em jogo? Tá no meio da tabela, não vai jogar para nada. Perfeito. Eu nem analiso o jogo. Aconteceu muito agora, as rodadas finais da Itália. Itália, Série A, Série B também são ligas interessantes para cantos, tá? Mas teve jogos que eu vi ali, equipes que durante o campeonato foram excelentes em cantos, Sampdoria, por exemplo, o próprio Napoli, mas nas últimas 2 rodadas não estava por mais nada. Isso é muito bom porque te ajuda ali do tal do must win, né? Muito bom, porque o must win é uma variável qualitativa e você consegue quantificar dessa forma. Olha, isso aqui vale mais do que muito curso pago, hein? E quer ver que eu vou dar um dado também que eu gosto de apostar e a ferramenta é importante e nos ajuda a isso? Tem equipes que dentro do campeonato local tem uma média altíssima. Só que quando vai jogar uma Champions League ou uma Liga Europa, tem dados completamente diferentes. Verdade. Belo ponto, porque não tem nada a ver a estatística do campeonato com de um outro torneio. Até pela importância, até pelo nível de qualidade. Não, e às vezes as pessoas falam, entram lá no site, olha, vou dar um exemplo, uma equipe que me dá muito dinheiro é o Sevilha. Pô, o Sevilha tem média de 14 escanteios na La Liga, aí quando vai pra Liga Europa tem 8. Sim. Então tu não pode se basear num campeonato que é totalmente diferente. Perfeito. O nível técnico do campeonato espanhol é diferente da Champions League. A Champions League são os campeões, ou a Liga Europa são os campeões, ou o segundo ou o terceiro. Então, tudo que for fazer numa análise, e o Thiago sabe bem, de análise de escanteio, cara, é detalhe. É detalhe. Exemplo, jogadores que criam muito escanteio. Eu tenho do Sevilha o Navas. Cara, o Navas vai toda hora pro fundo. É um jogador que, se tu for ver, cava 4, 5 escanteios por jogo. Então é conhecer as equipes. Né? Muito agudo, interessante isso. E aí, Bruno e Pete e Kleber, pra gente fechar a questão dessa análise. Então, os 3 pilares são esses, tá? Esses 3 que eu citei. Mas aí entra uma outra questão que é muito importante, que eu levo em consideração também, que aí vai de cada um conforme é a análise, enfim, a análise individual. A minha análise pode ser diferente da tua, que é o seguinte: aí eu pego esses três pilares, essas 3
informações, levo, aí eu olho dados, né, enfim, das equipes, mas eu tenho que também fazer uma previsão, vamos dizer assim, do jogo. Como é que vai ser o jogo? Quanto tempo vai demorar? Geralmente tem uma equipe favorita, né? A gente tem um Palmeiras em casa, né? Sempre um favorito. Claro. Quanto tempo vai... Vamos lá, Palmeiras e Goiás. Quanto tempo vai demorar o Palmeiras para fazer gol no Goiás? Quanto mais tempo ele demorar para fazer o gol, melhor para over Cantos, né? Mas, e o handicap? Será que eu consigo fazer uma entrada no handicap? Palmeiras em casa contra o Goiás certamente vai ser um handicap -2, -2,5. Muito alto. Pro Palmeiras, Sim. porque ele é o Palmeiras, jogando em casa. Agora, ok, mas e se o Palmeiras fizer um gol rápido? Será que o mais 2,5 não é interessante de pegar? Mas e como é que eu avalio isso pré-game? Então, tu tem que fazer essa análise prévia do são jogo. Muitas variáveis. Você sabe quantas variáveis você tem só nessa tua análise, não? Nossa. Por exemplo, no meu método, o meu método de cantos não, tem menos, mas o meu método de over asiático, eu tenho 36 variáveis. Boa, é bastante. 36 variáveis. Bastante. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui que até pro pessoal que não entende de cantos, mas que pode voltar a trabalhar com isso ou iniciar nisso. Isso. Eu acho que o mais importante eu vou fazer. Tiago, nas tuas entradas de handicap asiático, que acontece comigo, o Bruno Kleber pode até falar, muitas vezes a tua análise de pré-live vai contra aquilo no live. Tu faz uma nova entrada. Isso é importante. Sim. Você faz uma cobertura. Uma cobertura. Você não assiste o jogo. Tu opera exemplo. Não assisto. Eu vou dar um exemplo. Tu tá um cafezinho aqui do Quero Café. Quero Café, vamos por favor. Agradecer o Quero Café. Quem quer um cafezinho? Patrocínio aí, daqui do estúdio pegar o ProHub. café, né? Aí, vamos botar um cafezinho aqui, valeu. Receba, hein, pai? Também agradecer ProHub. Mas deixa eu te falar, primeiro, lá em Portugal, o educado, você primeiro serve Os convidados. Depois você Não, se então tu serve. vai ficar por último. Ele já Tá, fez o contrário, né? Bota aí. Agradecer também a ProHub, né? ProHub, A ProHub aí, que é um grande estúdio aí pra gente estar Então BetBulls. terminar de servir o cafezinho pro Thiago aqui. Cara, o que eu acho interessante, isso acontece comigo, né? Muitas vezes eu faço entradas em pré-live em cantos, over 10, cantos asiáticos, 9. Só que às vezes, e o Bruno sabe, cara, às vezes com 8, 9 minutos não tem escanteio. Nas tuas entradas de handicap, vou dar um exemplo, -2 Palmeiras, tá? Vamos dar um exemplo que o jogo inicie com 4 escanteios pro adversário. Tu já vai estar com 6 escanteios atrás. Tu faz alguma entrada, tu entra, tipo, pra, de repente, fazer uma cobertura em linha de escanteios, porque tu tá a favor do Palmeiras, né? Vou dar um exemplo. Se tá 6 escanteios lá e o Palmeiras faz 2 gols no jogo, a tendência é o Palmeiras não atacar mais. Perfeito. Tu faz uma entrada em cantos HT, tu faz uma entrada em FT para poder ali fazer uma nova entrada ou deixa rodar a tua entrada. Boa. Aí é uma pergunta muito interessante, muito boa, por sinal, e que eu vou ter que dizer para vocês que estão nos ouvindo aqui que às vezes você tem que simplesmente aceitar o RED. Boa. É bom tu ter falado isso aí. Tocou num ponto interessante. Aceito o RED porque olha, lá vamos pegar 2020, né? Eu fazia coberturas. Sim. Fazia coberturas quando entrava em overcantos, Claro. tá? Porque, vamos lá, handicap de escanteios é muito difícil de fazer uma cobertura. Sim. Veja, eu pego uma linha do +2, por exemplo. Aliás, meus maiores resultados positivos estão sempre no handicap positivo, né? Sim. Engraçado isso, né? Não é engraçado, é porque enfim, que se tu entrar no +2 e o teu time faz 3, 4 escanteios, eu já só tô com pede mais se o outro fazer 6 ou pronto, 7. então, isso pronto. Então, essa questão do aceitar o RED é importante. Em 2020 eu fazia muito isso. Olha, não era uma cobertura, era uma nova entrada, porque eu estava no handicap +2, aí o visitante, que era o meu +2 e o underdog, me sai na frente. Cara, é muito provável que o time da casa, que era o favorito, fosse Palmeiras, Flamengo, vai ir pra cima até virar o jogo. E aí os escanteios vão vir. E aí lá, 2020, 2021, até ainda teimei com isso. Cara, eu vou entrar em over cantos, né? Boa. E aí acontecia que eu tinha, muitas vezes eu tinha o green, mesmo assim no +2, com o underdog saindo na frente, porque e o Red no over, porque o time da casa virou o jogo rapidamente. Thiago, e isso controlou. aconteceu comigo. Isso é o tal do win rate com a odd média. E o que acontece? Muitas das vezes, o dinheiro que a gente coloca na cobertura é o lucro que está indo pro ralo. Isso, é isso. Não é isso? Mas aí que eu falo, que é a importância de você saber até que ponto vale a pena fazer a cobertura. Porque às vezes tu tá colocando muito dinheiro na cobertura e se tu for colocar no papel, mas para aí. E não estou dizendo aqui que não é para ser feito cobertura, não é isso. Só que você tem que ter muito cuidado, porque eu no início,
E eu descobri isso com a minha planilha. Por isso é que eu demorei 1 ano e 7 meses para conseguir meu primeiro método, porque eu comecei a trocar muito com o mercado. Eu fui descobrir, no meu caso, era o dinheiro, era o que eu colocava na cobertura, que eu não precisava. Porque, não, eu vou botar na cobertura. Aí quando o meu lucro ia embora. Não é isso? Não, é isso, é muito isso. Eu perdi 7 unidades, mais de 7 unidades em 2020, fazendo cobertura. Se eu não tivesse feito nada, sim. Percebe? É isso, gente. Então, às vezes, a questão do aceite o hedge. Mas assim, claro que daí tem o live, né? Se o jogo tá te mostrando que o jogo tá movimentado, tu tá vendo que aquela equipe que tá perdendo, a favorita, digamos, perdendo, ela tá indo em cima, ela tá produzindo cantos, ela tá buscando gol, mas ela tá tendo dificuldade de fazer o gol. Aí tu tem que ter um pouco de leitura então, mas nós temos de aqui, jogo. Nós temos, aí você pode, talvez, fazer uma entrada no live. Perfeito. Mas cuidado, porque a linha, depende do tempo que tu vai fazer a entrada, né? Vamos lá, tem 4 escanteios em 10 minutos. Aí o HT vai estar no 7, 8. Claro. Certo. Aí tu vai pegar... Eu não pego. Sim. Eu espero chegar mais próximo do final do primeiro tempo para ter uma segurança ali. Como é que vai se comportar? Exato, como é que vai se comportar as equipes? Tá, mas tem uma coisa muito interessante aqui. Ele entra no pré-live, mas ele assiste todo o jogo no live para verificar o que vai acontecer. Exato. E eventualmente uma possível cobertura ou uma outra entrada. Exato. Ou às sempre vezes não, escanteios. Né? Ou às vezes não, né? Sempre possível. É isso. Sempre escanteios. Sempre Então, escanteios. você não é que você é especialista em cantos asiáticos, você só atua dentro do mundo dos cantos. Dentro do mundo dos cantos. Você não entra em over, gol, você não entra... Não. Isso é especialização. Isso é especialização. Não, é importante... É aquilo que eu falo, né? Desculpa eu te interromper, é aquilo, saber onde tu é bom. Entendeu? Não, e muita gente, né, meu? Porque, pô, tu apostar em escanteios, cara, eu vou dar um exemplo. Tu tem que ter uma média. Vou dar um exemplo. Pô, se tu vai entrar no Benfica, quantas vezes o Benfica em casa fez 5 escanteios? Quantas vezes fez 6 escanteios? Quantas vezes escanteios saiu no primeiro tempo? Vou dar um exemplo. Se no Estádio da Luz tem uma média de 6 escanteios, meu ponto de vista, Sim. e saiu 9 no primeiro tempo, por que eu vou coçar a sarna em botar over 10 no HT? Se tem uma média ali de HT de escanteio. Boa, e é importante salientar para o pessoal que está nos assistindo também quais os mercados que temos nos escanteios. Aí também, como tu trabalha, como o Thiago trabalha... E também depende a casa. Porque tu trabalha com linha quebrada nos escanteios? Eu trabalho, eu evito... Aí que tá. Eu evito, olha isso, mas eu trabalho no live. Olha, tá? então No live. interessante. Eu trabalho nos cantos asiáticos no over. Boa. HT, boa. UFT, tanto no pré-live quanto no live. Mas eu gosto muito de pegar no live, por exemplo, onde eu tenho mais assertividade. É no Campeonato Alemão, Bundesliga 2. Boa. Que eu faço Bom campeonato. muito jogo no live lá. Na última temporada eu fiz inacreditáveis 196 jogos ao vivo. Na Discord é onde eu tenho a comunidade Must-Win, chamada Must-Win, junto com o Murilo Mussumago. Sim, gente boa, hein? Quem quiser saber mais é só entrar na descrição. Um abraço, Murilo. Esse Murilão é nós gente boa. Nós temos a comunidade lá, nós fazemos muito jogo na Bundesliga 2. Só que o Murilo é do Correct Score, né? Ele é o rei do Correct Score. Ele gosta, né? Vamos chamá-lo aqui pra gente falar sobre isso. Ótimo. E que é sensacional, né? Porque você tem um win rate muito baixo, com uma odd média muito alta. Então ele perde muito mais que ganha e ele é lucrativo. Boa. Então você vê que o mundo das apostas esportivas existem vários caminhos para você chegar lá. Mas deixa eu só voltar aqui para finalizar. Eu entro muito entre o minuto 28 e 34. É ali que eu vejo um ajuste do mercado. Perfeito. Eu entro. Aí eu posso entrar ou no limite ou no acima. Eu, por exemplo, tá com 4 cantos. Eu posso entrar no canto 5 ou no 4.5. Sim, é verdade. E uma coisa que o Thiago falou aqui, que ele disse que perdeu 7 unidades ali na cobertura, eu posso falar, e se eu não me engano foi em 2021, eu entrava em linhas quebradas, over 9,5, over 2,5, importante over falar 10,5, over 11,5, linhas que não devolve. Só que às vezes tem oportunidades boas. Tem. Só que eu coloquei na planilha o que aconteceu, Se eu tivesse entrado em linha mais linhas que devolvesse, eu não teria perdido 14 unidades. Sim. Porque, exemplo, entrei no over 9,5, saiu 9. E você sabe disso por quê? Porque você analisou a planilha. Analisei a planilha. Esse é outro ponto, né, Verdade, Thiago? Porque não exatamente. adianta só anotar. Anotar é o primeiro passo. Mas depois de anotar, você tem que fazer a pós-análise. Você tem que verificar o que aconteceu. As pessoas não anotam. E quando anotam, eu vejo isso muito pelos clientes que eu tenho. Falou tudo, Bruno. Eu anotei sim, mas você não foi lá ler? Porque senão não serve pra nada. Você tem que anotar e analisar. E falar pro pessoal, o pré-jogo é importante, mas o pós-jogo é essencial. O pós-jogo é essencial pra ver onde tu acertou e onde errou, Bruno. Isso é verdade. E outra, todo
todo mundo fala de analisar e coisa, mas o mais importante, todo mundo tá aqui, todo mundo já errou. Muitas vezes tu vai botar na planilha e tu fala assim, pô, não era pra ter feito aquela entrada. Isso, Forcei. Isso, verdade. Eu já tinha entrado no 4,5, tomei o head, quis pegar o 9,5, ia ser o 6 canto. Até hoje a gente força. E aí que eu falo, são heads que são aceitáveis, que são heads que têm valor, e outros heads que não tem nada a ver. Que tu age ali por impulso do momento. E acontece, é do ser humano. E principalmente o pessoal que tá iniciando faz muito isso, né? Só que você não pode sair da gestão. Não. Esse é o lance. A diferença hoje de você dar uma forçada, infelizmente acontece, você erra. Né? Se você acertasse sempre, seremos todos milionários. Então você erra. Só que aqui, hoje, a gente erra de forma consciente, porque nós não saímos jamais da gestão de banca. É isso aí. Esse é o diferencial. Não é isso, Thiago? E o teu volume? O teu volume, só pra gente ter uma ideia e uma outra, e já completando o Bruno, teu volume e tu trabalha com stake fixo ou variável? É verdade, boa. Isso é importante. Stake variável, eu trabalho com... Bom, primeiro eu trabalho com uma gestão de 100. Eu me sinto muito confortável com a gestão de 100. Perfeito. Né? Mas enfim, né, cada pessoa vai se sentir com 50, tem gente que eu já vi com 200, né? Sim. Mas eu trabalho com gestão de 100 e uma unidade ou uma unidade e meia. Cara, uma unidade e meia. Não coloco, duas, não coloco 2,5, sim. 3, não, é uma e meia. E o principal aqui para você que está assistindo, principalmente o iniciante, não 1%, trabalhe com um stake variável. Sabe por quê? Eu já notei isso. Não sabe a hora de pesar a mão. Isso muita gente, quem trabalha com stake variável principalmente sabe. Iniciante, verdade. E tá mandando um abraço pro Danilo aí, que eu fiz o curso aposta de valor. Meia unidade, também. uma e meia, duas e meia, 3. Mas no meu caso, eu não costumo colocar 3 unidades. E quando eu colocava no início, eu errava ali 2, são 6 unidades. Eu só coloco uma unidade. Emocional a bala. Entendeu? Pesa ali. O máximo é uma unidade. Então o que acontece? Cara, meia unidade e uma, eu acho que dentro do parâmetro, eu acho que é o ideal, principalmente que você está iniciando. Você que está iniciando, não queira ganhar muito. Comece em ter um método e principalmente ter essa gestão de banca. Mas o papo está muito bom, mas já estamos caminhando para o fim. Isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Thiago, que é o nosso especialista em cantos, e nós já conversamos muito sobre isso, em relação ao que aconteceu na Copa do Mundo. Certo. Que os acréscimos passaram de 2, 3 minutos para 8 ou 10, e a CBF, ela apanhou isso também, como outros campeonatos. Eu sei que a Turquia eu não faço, mas lá o pessoal da Must-Win faz bastante, o Murilo faz. Outros campeonatos que realmente o acréscimo aumentou. O que você percebeu nessa mudança? Muito bom. Eu para mim, achei muito interessante, porque ainda mais agora que eu estou fazendo, esse ano buscando fazer mais lives também, mais atento ao live, né? Claro, tem os dois lados. Se eu estou numa entrada pré-game, que eu estou no handicap mais 2, e o meu time está perdendo por um canto, esse acréscimo, né, fica ali. Sim. Mas quem trabalha em live é muito interessante. Se tu consegue pegar o canto à frente, ou o canto limite, né? Depende da tua casa, é muito interessante, porque a casa lá nos 88, 89 minutos, ela já vai estar, às vezes antes, depende muito do jogo também, tu já vai estar com canto limite. E aí se tu sabe que é um jogo que teve muitas paradas ali, ou mesmo se não teve muitos, vai ter ali 5, 6, 7 minutos de acréscimo. E aí tu consegue se aproveitar muito disso. Claro, um detalhe aqui importante, o jogo tem que estar preferencialmente empatado, né? 1-1 ou 0-0. Eu não gosto muito de empate 2-2 para cima, porque se empate está em 2-2, a tendência do jogo é ter gols e não cansa. Olha a visão. 2-2 eu já não trabalho com empate 2-2. Não trabalho. Não trabalho, porque aí pode sair nos acréscimos gol. E aí eu prefiro ficar de fora. É tudo que você não quer, né? Porque se tem gol, não vai ter canto. 1-1, 0-1, 1-0 e 1-1. E isso é em dados, né? Das vezes de jogos que tem muitos gols, se tu pegar, eu posso estar até enganado aqui, mas eu acho que é do último estudo que eu tinha feito, de 10 jogos com alta tendência de gols, baixa a média de cantos. Baixa. Agora tu pega jogos de 0-0, 80% Realmente. Que teve escanteios. Porque se não tem gol, vai ter bastante escanteio. Mas praticamente os 3 trabalham. Se não tiver must-win, 0, fica ali no meio campo de doer. Não, mas isso falando principalmente que tu tocou num assunto, Bruno, as casas não são boba. E principalmente, nós pegava o over limite. Vou dar um exemplo, teve até um jogo do Marrocos que o Bot Bulls mandou a entrada, deu 16 de acréscimo. Muito. Tu imagina, tu imagina o cara... Não, e a gente tem agora na própria final da Europa League, do jogo do Sevilha e Roma,
O prolongamento que é 15-15... Ah, foi um absurdo. Foram 40 e poucos minutos. Os caras estão jogando quase um primeiro tempo. Então, assim, o mercado não vacila em te dar um over limite aos 86, sendo que vai ter 10 de acréscimo. O mercado corrige rapidamente. Mas deu aquele tempo de quem tá esperto pegar esses cantos. Não, Bruno, e agora vamos tocar no assunto delicado. Vamos tocar aqui manipulação de resultados. Isso. Vamos ver o que o Thiago acha. Depois passamos a bola pro Pitbull. Problema da CPI, inclusive. Isso aí. Vamos tocar nesse assunto que é importante. Isso é importante, assunto verdade. Isso aí. O que tu acha aí, Thiagão? A gente vê que tá, assim, fizeram, né, essa questão dos cartões e cantos, e aí vão atrás. Tem que ir atrás, tem que ir atrás mesmo de quem fez, né, de quem faz a sacanagem. Tem que ir atrás, tem que investigar. Agora, tu pegar, e como eu já vi propostas, né, de deputados de pegar e cortar, cara, manda a casa de aposta cortar, escanteio e cartão. Aí vai na consequência e não vai na causa, né? Exato, aí tu vai na consequência. E aí, beleza, aí vai cortar cantos e cartões. Aí o cara vai continuar manipulando. Lateral, claro. Vai pra lateral. Aí tu vai cortar do mercado. Acaba o jogo. Vai fazer o quê? Acaba o jogo, não tem mais jogo. Porque se for nessa linha de raciocínio, o gol também, o lateral Exato. também, impedimento também. Então é sem fim. O problema não é a consequência, é a causa. Exato. É o que eu falo, não dá pra colocar tudo no mesmo saco. É que nem eu falo, o cara escorrega e entregou o jogo. Não tem nada a ver. Tem que ir no ponto, tem que resolver. Claro. Quem fez besteira tem que ser punido, até porque, o mercado de cantos pra nós é muito bom. Eu adoro apostar em cantos. Gostamos bastante. É muito bom. Eu quero deixar aqui pro pessoal aproveitar só um importante detalhe aqui. Eu falei dos 3 pilares para fazer análise pré-game em cantos. Certo. Esses pilares você pode usar e ele funciona muito em pontos corridos, tá? Ah, Presta atenção, pontos corridos. Bom salientar, boa. Porque quando tu vai fazer uma análise de jogo de Copa do Brasil, vamos lá, especialmente o segundo jogo, e aqui a gente tem uma mina de ouro. Segundo jogo, jogo de volta de Copa do Brasil, Libertadores, enfim, jogos. Que é o jogo decisivo, não adianta, né? Que é o jogo decisivo. Jogo de fase de grupos que o time precisa do resultado. Aí tu pode usar esses 3 pilares também para tu fazer a tua análise, mas lembrando, tu tá fazendo, por exemplo, Copa do Brasil, pega dados de Copa do Brasil, não vai misturar com o Campeonato Brasileiro. Isso, perfeito. Né? Perfeito. E aí, só que tu dá uma atenção, dá um peso maior para must win. Porque o segundo jogo, tu já sabe quem precisa o contexto do resultado. Diferentemente de um jogo da Copa do Brasil, onde o time faz 4-0 no primeiro jogo. Já vai pro segundo, já mais manso. Agora, se tu pega um jogo 0-0, vai precisar de um resultado para escanteios. Exato. Thiago, e aí o 0-0 no primeiro jogo, pro segundo jogo, aí é over. Ainda mais se o favorito aí você gosta muito. Aí você gosta. É o melhor cenário para você. É o melhor cenário de todos. Perfeito. Thiago, para finalizar, você tem mentoria, curso, alguma coisa nesse sentido? Mentoria eu vou abrir agora. Tem algumas pessoas que me pedem já. Eu já tô abrindo assim para quem vai lá e me procura, mas a partir de julho eu vou estar lançando a mentoria. E é só entrar em contato com você no Instagram? No Giovanoni Corners, boa, né? Giovanoni Corners. Isso é interessante, depois deixar as redes sociais do Entra lá na descrição vai ficar todas as nossas redes sociais, mas é só te procurar. Isso, procura lá que a gente... E antes de finalizar, vou fazer aquele jabá, entregar um presentinho pro Thiago da Pinnacle. Que é isso, papai? Receba! Só que eu vou te falar uma coisa, né? Veio mal, né? Veio mal. Porque se o homem é o primeiro a apostar em handicap asiático, cadê a bandeirinha de escanteio? Essa era uma boa. Aqui, meu querido, ó, bonezinho pra ti, agendinha. Isso, faz isso aí, boa. A caneta não veio? Tá, a canetinha depois da mão pra ele. Tá ali, a canetinha tá ali, ó. A canetinha tá aqui. Agradecer. E lembrando que a Pinnacle aí, com mais clientes, mais de 100 países, hein? Uma casa aí confiável. Ó, Thiagão. Pinnacle, usa ela, que essa é fera. Então aí, ó. Acho que eu não tenho na melhor, pai. Tem que ir na melhor. Usa, Brunão, usa, Pitbull, usa aí, ó. Grande. E, Brunão, vamos lá então, finalizando, agradecer. Brunão, deixa o seu recado final aí, Pitbull depois, e também o Thiago finaliza aí, pra gente finalizando esse grande podcast aí, BetBull, vai ter mais. Vai vir mais com mais assuntos, não só de escanteios, de handicap, de gol, vão trazer bastante convidado, não só também jogadores, também falar também aqui do quadrinho, da parte tática. E é interessante que vocês comentem e escrevam o que querem, assuntos. O que vocês querem, o que vocês querem. Isso aí, interessante. É isso aí, muito obrigado por mais uma rodada aí. Thiago, aprendemos bastante, muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Boa. Eu acho que tem que trazer um bacalhauzinho pro Bruno, né? O português. Falando disso aí, Bruninho, fala aí pra azeite. Qual o bacalhauzinho que você gosta mais da terrinha lá?
Nós temos um livro lá em Portugal que diz assim: 1001 maneiras de fazer bacalhau. Olha Pá, aí. eu gosto de todos. Boa, esse ó, é grande. Agradecer então, Brunão, Mano Pitbull aí, grande Thiago, Valeu. por esse grande podcast aí, Betbull. Vai lá. Deixa o cara dar um salve, deixa o cara, Claro. deixa o cara falar das redes dele aí Claro, também, deixa- quem quiser seguir o Comenta, cara. então, E galera, vai lá. você que não aposta Isso escanteio aí. aí, um cara que vai ensinar vocês em handicap asiáticos, deu Boa. várias variâncias aí pra vocês seguirem o cara aí. Deixa o recado aí. Parabéns aí pelo trabalho. Pode passar no cabeleireiro depois, tomar um choque aí. E dar um recado pra galera aí. Esse choque choque, tá aí. louco. Ó, nós temos aqui choque que levou o tradicional. choque, Glecim 2000, Brunão. Tem que pintar o cabelo, Glecim 2000. Isso aqui é Mas daí eu preciso também. Isso aqui é eu tô charme. nessa, eu acho que é. Isso aqui é charme. Tá, mas para aí, Deixa o homem não. dar as redes Tá sociais mandando. dele, rapaz. Não, para aí, tá mandando Porto- nós três aqui pintar os cabelos, mas nós temos e ele não tem. Brincadeira. Vai lá, claro. Thiagão, fala aí. Não, agradecer aí o convite de vocês. E redes sociais, me procure no Instagram, @GiovannoniCorners. É difícil, mas enfim, Boa, escreve lá, ótimo. procure lá Giovannoni Corners e a gente vai estar ajudando no que for preciso. Lembrando sempre, né, pessoal, gestão de banco, como já foi dito aqui, Boa, é muito interessante. importante, tá? E visão de longo prazo, porque Boa. tu pode ter 2 meses, né, de RED, mas lá na frente, se teu método for lucrativo, lá no final do ano você vai fechar positivo. Não tem como. Boa. Valeu. Fechamos então, grande abraço a todos, vamos que vamos, Pinnacle na cabeça e... Foguete, não? Aí. Vambora, Bet Bulls, o podcast vai vir mais novidades aí. É Um nóis. grande abraço. Tamo junto. Valeu. É nóis.